Então nós estamos falando sobre vício emocional, e a pergunta que está, suando aí agora é: qual vício que você comunica, E você precisa dar nome para esses vícios, para você lidar com esses vícios e construir uma vida diferente aí. Então, um vício emocional, queridos, que é muito comum também, é o vício de reclamar. Quem conhece uma pessoa que reclama demais? Queridos, às vezes a gente pensa que não, mas a reclamação, queridos, ela é um vício emocional terrível. Porque a palavra reclamar, irmãos, ela já quer dizer o quê? Clamar para si. A pessoa está chamando para ela ali. Queridos, e Deus nos chamou para ser solução no lugar onde a gente vive. Amém? Eu sei que é lógico, queridos, que nem tudo é como a gente gostaria que fosse. E eu não quero também, queridos, que a gente se torne aquela pessoa que não fala nada. Mas assim, quando você tiver de falar alguma coisa, fale para a pessoa certa. Porque, queridos, o que acontece muito? Nós convivemos com vários tipos de pessoas. Tem pessoas que estão estruturadas emocionalmente, tem pessoas que estão mal emocionalmente, tem pessoas que estão médio emocionalmente. Dependendo do que você comunica com uma pessoa dessa, se ela já está mal, queridos, você acaba de destruir a vida dessa pessoa. Ela não tem saúde emocional para ouvir o que você está falando, queridos. Então a gente precisa ser um agente do bem. Paulo fala o quê? Que a gente tem que ser inimigo de contenda. E o pior, quem tem esse vício de reclamar, queridos, às vezes ele mostra coisa para as pessoas que ninguém está vendo. Às vezes porque você já é viciado nisso, você já chega no lugar caçando o que reclamar. Então você já tem um radar ligado. Mas tem gente que não é assim. Tem gente, irmãos, que tudo está bom. E aí você começa a apresentar para essas coisas problemas que ela não estava vendo e passa a ver a partir daquele momento, queridos. E a gente rouba, às vezes, as pessoas com esse tipo de comportamento. Queridos, como é bom pessoas que trazem solução. Como é bom pessoas que são respostas. Reclamação não muda nada, queridos. Queridos, nós temos o poder de transformar o meio onde a gente vive. Nós podemos fazer isso. Deus nos deu essa graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, qual vício você comunica? Comer demais? Trabalhar demais? Ira? Reclamar? Ou se calar demais? Tem gente, irmãos, que é introvertido, que não fala, mas que se mata por dentro. E a gente precisa lidar com isso. Então o ser humano, ao mesmo tempo em que é feito para as aventuras, é também extremamente acomodado, procurando evitar perigos, medos que paralisam, por sua vez, sua vida inteira. Então o ser humano, quer dizer, ele tem esses dois lados dentro dele. Esse lado aventureiro, de querer coisas novas, diferentes, mas por outro lado também, queridos, ele lida com medos, e esses medos muitas vezes nos paralisam. Tem pessoas que se tornaram escravas do medo, querido, e tem que sair desse lugar. Queridos, às vezes um relacionamento frustrado, você já viu falas como essa? Eu nunca mais me relaciono com ninguém. E às vezes você está perdendo o melhor da sua vida por conta de uma experiência ruim que você teve. Eu nunca mais vou em tal lugar, eu nunca mais me converso com tal pessoa, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais faço aquilo. Queridos, nunca diga nunca mais. Deus sempre pode renovar uma situação, queridos. Deus sempre tem uma resposta, uma solução para alguma coisa. Podemos e devemos mudar a maneira de agir em relação a nós. Afinal de contas, como que a gente vai querer mudar os outros se a gente não muda nós mesmos? Queridos, não existe possibilidade nenhuma de mudar ninguém tentando mudar a pessoa, se você não mudar você mesmo. A resposta, a chave para a sua mudança não está na mão de outra pessoa, está na mão de você, na sua mão. A nossa maior bobagem e a maior mentira que a gente enfrenta, e a gente fica anos escravos de situações, pensando dessa forma, queridos, tolerando esse tipo de comportamento. Não, se fulano mudar, a minha vida vai ser completamente diferente. Não vai, não vai. A sua vida só vai ser diferente o dia que você acordar de manhã e falar: eu vou mudar a minha vida hoje, eu vou mudar a minha história. Queridos, o seu problema não é a sua igreja. Tem gente que fala para mim: pastor, eu detesto a minha igreja. E eu pergunto: por que você está lá? Não, irmãos, tem gente que não gosta da igreja, eu não gosto dessa igreja. E eu pergunto: por que você está lá? Eu não consigo sair. Eu falo: você é doente? Pastor, eu detesto tal lugar, eu detesto tal coisa.
Irmãos, olha você ver, um vício emocional que a gente tem, de não falar a verdade para as pessoas. A gente é falso. Você vai na casa de alguém almoçar, a pessoa faz uma comida para você comer, você não gosta, aí a pessoa fez com muito carinho e amor, o que você fala? Tá uma delícia. Aí ela fala o quê? Ele gosta dessa comida. Toda vez que você vai na casa dele, qual comida que ela vai fazer? Você está condenado a comer aquela comida o resto da sua vida. Por quê? Irmão, eu agradeço demais o seu esforço, mas eu não gostei dessa comida. Eu não gostei. Irmãos, escuta o que eu vou te falar aqui. Você é responsável. Escuta aqui, irmãos. Você é responsável pelo que você fala, não pelo que as pessoas entendem. Cada um entende o que quer e vai entender segundo a sua saúde emocional. Cada um vai interpretar de um jeito. Não fale coisas, lógico, você não vai ser um grosso saindo machucando todo mundo, mas não fale coisas para agradar as pessoas, porque você vai estar totalmente equivocado. As nossas palavras, você não consegue agradar uma pessoa sem saber o nível de saúde emocional da pessoa, e isso você não sabe. Então fale sempre a verdade, meu querido, porque pelo menos você vai ter a consciência limpa de que você comunicou o que você estava sentindo. Agora, o que a pessoa entendeu, isso não é um problema seu, é um problema da pessoa. Queridos, quantas vezes você já foi na melhor das boas intenções, falando com jeitinho para agradar a pessoa, e o que aconteceu? Não adiantou nada. Você está entendendo? E outras vezes você foi mais sequinho e a pessoa reagiu bem. Então depende às vezes do estado de espírito. Queridos, nós precisamos crescer emocionalmente. Olha, nós não gostamos de ser repreendido, nós não gostamos de ser chamado a atenção, nós não gostamos de ter limites. Quando a gente fala assim, olha, até aqui pode, até aqui não pode mais. Queridos, a falta de limite destrói a nossa vida. Quem aqui ouviu sobre a história de Davi? O que faltou para Davi, irmãos? Limite. Quando todo mundo estava fazendo o que tinha que fazer, Davi estava fazendo o quê? O que não tinha que fazer. Assistindo filme pornográfico. Qual que era o filme? A striptease da irmã Betseba. O que custou para ele aquilo ali, queridos? A vida dele. Você está entendendo o que eu estou te falando? Queridos, fale a verdade para todo mundo e para você mesmo. Fale a verdade. Seja honesto com você diante das circunstâncias na sua vida. Queridos, quantas vezes eu me encaro num diálogo interno comigo mesmo e falo, Maurício, você está se autossabotando. Queridos, nós somos especialistas em autossabotagem. Esses dias chegou uma irmã para mim e falou, pastor, eu apanho de um marido há 3 anos. O que eu faço? Eu falei, olha, tem uma irmã na delegacia que vai te ajudar demais. Ela é crente? Eu falei, é. Como é que ela chama? Maria da Penha. Essa mulher vai acabar com o seu sofrimento. Pastor, eu vou dar queixa do meu marido? Eu falei, é. Mas ele é um homem bom. Eu falei, por que a senhora acha que ele é bom? Ele só me bate, pastor, quando ele está com muita raiva. Eu falei, isso é um espetáculo, até eu estou querendo casar com ele. Eu falei, como que ele fica com raiva? Pastor, ultimamente todo dia. Como é que você ajuda uma pessoa dessa, irmãos? Você faz uma libertação? Como é que você faz uma libertação? Tem libertação para uma pessoa dessa, irmãos? Irmãos, a pessoa mentindo para ela mesma. Mentindo. Eu fui numa igreja pregar, irmãos, falar sobre esse seminário. E aí no final do culto veio uma irmã para me pedir ajuda. Falou, pastor, ora pelo meu marido. Ele precisa converter, pastor. Meu marido não converte de jeito nenhum. Eu falei, vamos orar aqui. Como é que é o nome dele? Me deu o nome. Eu falei, Deus, está aqui a irmã fulana, o marido dela fulano de tal. O senhor precisa dar uma ajuda para ela aqui, que a coisa está feia. Ela falou, Maurício, Deus me falou, Maurício, eu estou querendo pegar ela. Eu falei, eu falo isso para ela. Ele falou, pode falar. Falei, irmão, eu vou te falar uma coisa, Deus está doido para te dar uma tijolada, não com essas palavras. Falei, por que foi? Eu falei, porque há muito tempo Deus está querendo tratar o seu marido e você não deixa. Você não sai da frente. A gente fica, irmãos, contando historinha. Não,
porque eu estou orando todo dia. Deus, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Deus nunca vai interferir no livre-arbítrio de uma pessoa para te ajudar. Isso é história que você criou na sua cabeça. Livre-arbítrio dá a cada um o direito de ser o que ele quiser ser. Não entre nessa furada, meu querido. Eu vejo um monte de gente falando, não, pastor, eu vou casar, e eu vou orar, e ele vai converter. Deus vai fazer um milagre. Irmãos, Deus não está casando com ninguém. Aí depois casa, o camarada não converte. Quem que é o culpado? Deus não fez a parte dele, eu fiz a minha, eu casei. Minha esposa, irmãos, é uma mulher de Deus, mas tem um defeito de fábrica. E eu fui orar e falar, Deus, eu preciso mudar a minha esposa. Irmãos, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu gosto de ouvir o que a pessoa está falando antes de responder. Então eu gosto de prestar atenção. Porque às vezes ali Deus te dá alguma palavra, Deus sempre comunica alguma coisa com a gente, na dor da pessoa. Então a intenção é sempre valorizar o momento ali. E a minha mulher, irmãos, às vezes ela começa a falar comigo, ela fala assim, Maurício, você lembra aquela igreja que você foi pregar sexta-feira passada? Falo, lembro. Então o pastor me ligou, Davi, aquilo me sobe um sangue, e eu fico. Falo, tá bom. Então, amor, fala. Então, o pastor ligou aqui, aquele moço que você atendeu, Davi, já te falei para parar. Eu vou lá e pego o Davi e tiro. Boto no outro quarto, volto, fala, amor. Então, o pastor ligou aqui e falou que o cara lá está dando um pedido. Israel! Para, Israel! Eu vou lá e tiro Israel. Boto os dois em outra sala, falo, fica aí, filho. Fala, amor, agora é só nós dois. Pode falar. Então, o cara deu um piti lá, foi na igreja. Onde você colocou os meninos? Irmãos, isso acaba comigo, me mata. Quando a pessoa está para contar um negócio e corta. Aí eu fui orar, falei, Deus, veio com defeito de fábrica. O senhor podia dar uma reformada aí, Deus, sabe o que Deus falou comigo? Ela nunca vai mudar. Eu fiz ela desse jeito e ela vai morrer desse jeito, só para te tratar a vida inteira. Irmão, pensa bem para casar, porque tem muita coisa, meu querido, que é aquilo ali mesmo. Não adianta devolver, Deus fala assim, eu estava doido para dar para alguém, você pegou, agora é com você mesmo. Não adianta. Mas a gente tem um vício emocional, irmãos, de acreditar no inacreditável, de se auto-sabotar, de não viver com o pé no chão, construir uma realidade palpável, o sonho executável para a gente. E às vezes muitas pessoas, queridos, estão vivendo a vida dessa maneira, sonhando com o mundo que ela criou na cabeça dela, que não existe. E aí quando ela se depara com a realidade, por que as pessoas usam droga? Por que as pessoas bebem? Para sair do momento que ela está vivendo. Só que a gente tem uma ilusão de pensar, irmãos, que enquanto a gente sai daquele momento, o mundo parou. E o mundo todo foi para aquele mundo. Não, a vida continua. E a destruição continua. Quando essa pessoa acorda e ela fala assim, eu fugi, melhorou, não piorou. Ela bebe mais para fugir mais. Até que ela olha para a vida dela está destruída. Está acabada. Irmãos, a gente tem que acordar hoje para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos. Você tem que chegar na sua casa, meu querido, pisar lá dentro e falar, rapaz, minha história aqui dentro vai ser diferente. Por quê? Porque o seu filho vai ser diferente? Não, porque eu vou ser diferente. Eu cheguei um dia, irmãos, em casa, eu estava lá com a minha esposa, eu vi ela entrando no quarto, e a minha esposa sempre, irmãos, deitou muito arrumadinha, bonitinha, ajeitadinha. E naquele dia, já fazia uns dias que ela estava entrando esquisita, irmãos, com a roupa esquisita, com cabelo estranho. Eu dei uma olhada para ela e falei, amor, o que está acontecendo com você? Ela falou, nada. Eu falei, tá, tem alguma coisa errada? Você não era assim quando a gente casou? Ela falou, não. Eu falei, eu era. Eu falei, não. Você botava umas roupinhas bonitinhas que te promovia, esse negócio não está te promovendo, não. Aí ele, não, eu sou a mesma esposa. Eu falei, não. Fui para Deus, lógico, O autor e consumador da fé. Eu falei, Senhor, minha esposa, esses trajes dela aí, o que está acontecendo, Jesus? Eu falou, é isso mesmo, Maurício, é a sua esposa. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Ele falou, o que mudou, Deus? Ela falou, você. Eu falei, eu não mudei, Deus, eu estou com a mesma roupa. É ela que está mudando.
Aí Deus falou, não. Eu falei, você lembra quando você casou? Eu falei, lembro. Como eu lembro? Quando eu casei, irmãos, eu tive que construir a minha cama. Foi um trabalho artesanal. A única coisa que a gente tinha num quarto era a nossa cama. Não tinha mais nada. Na verdade, num quarto não, na casa inteira. Eu morava num quarto, primeiro na base, aí depois, graças a Deus, liberaram uma casa para a gente morar aqui dentro. Essa casa aqui em frente. E aí eu fiquei todo feliz. Quando eu entrei na casa a primeira noite, eu quase morri de medo, irmãos. Parecia casa assombrada, só tinha uma cama, não tinha mais nada na casa inteira. Dava até medo de levantar de noite. Mas Deus falou, então, o que você tinha no quarto? Eu falei, uma cama. Eu falei, era só isso. E hoje? Aí você chega no quarto, irmãos, é carregador de celular, é não sei o quê, é televisão, é controle disso, é controle daquilo. Deus falou comigo, você acha mesmo que eu vou deixar sua mulher se arrumar, toda bonita, para entrar no quarto, para ver você assistir televisão? Não ore, irmãos, algumas coisas é melhor conformar do que orar. Foi você que mudou, Maurício. No outro dia, entrei em casa, fiz uma limpa no meu quarto. Falei, amor, pode voltar. Está lá, irmãos. Irmãos, mulher entra no quarto, não tem atenção, não tem carinho, não tem uma palavra, não tem um tempo. Você acha que ela vai se arrumar? O zap está acabando com a turma, né? E aí, queridos, a gente quer achar um culpado. Quem é o culpado? Não, a minha esposa, pastor, não me ama mais. E tem pastor que ainda ora pelo cara ainda. Ô, Jesus, eu vou ajudar esse irmão aqui, a esposa dele. Irmãos, líder não tem as respostas. Não dê resposta para os seus liderados. Faça perguntas. Faça pergunta. A resposta está nele. A resposta não está em você. Ele entrou naquele quarto, meus queridos. Ele se trancou por lá de dentro lá. Ele está com a chave na mão. Só ele pode abrir. Não tente abrir por fora, que você vai arrombar essa porta e você vai acabar com a vida da pessoa. Meu querido, ensine a pessoa a virar a chave. Fala, meu querido, você está aí dentro, você se colocou aí, a chave está na sua mão. Olha aí. Olha o que está acontecendo. Por que você se trancou aí dentro? E às vezes, irmãos, nem sair ele quer. E você está tentando tirar. Então, tudo que tira a nossa atenção ou olhar de nós mesmos já é um vício emocional. Você sabia? Essa autossabotagem, queridos, aquilo que tinha atenção da nossa realidade, é um vício emocional. E às vezes a gente vai levando a vida, queridos, sem encarar a nossa realidade, né? Então, a maioria das pessoas comunicam vícios emocionais, né? Eu não estou falando isso aqui é uma regra, mas normalmente a maioria das pessoas, por exemplo, o perfeccionista, ele comunica um vício emocional? Qual o vício emocional que ele comunica? A raiva, a indignação, porque as coisas não são como deveriam ser. Normalmente o perfeccionista, quando não sai do jeito dele, como é que ele fica? Com raiva. Pô, é tão fácil fazer, por que todo mundo não faz? Sabe por que todo mundo não é igual a você, meu querido? Porque existe variedade de dons no corpo de Cristo. E se você está perdendo o melhor da vida, não olhando isso para as pessoas. Queridos, as pessoas têm dons diferentes e elas se manifestam de forma diferente no corpo de Cristo. Essa é a grandeza do reino de Deus, que não é só eu que sou a estrela, não é fulano que é a estrela. Todo mundo tem o seu dom e talento, e naquele seu dom ninguém te supera. Talvez você não saiba disso, mas que ele existe, existe. O prestativo, vício emocional, o orgulho, a afirmação de si. Eu sei, eu sou, eu faço. Cegueira quanto às dificuldades e deficiências, a autoimagem engrandecida. Então, porque eu faço alguma coisa. Queridos, quantas pessoas estão fazendo por causa de reconhecimento? Entendeu? Você quer ver, queridos? Não perceba o que ela fez para você ver. Ninguém me nota nessa igreja. Ninguém me ama. Ninguém olha para mim. Eu me mato nessa igreja e ninguém olha para mim, irmãos. Irmão, Jocum aqui, a nossa base, é um perigo para quem tem esse problema esse vício emocional.
Porque aqui, irmãos, ninguém é ninguém. A gente não tem esse negócio aqui, irmãos, de um ser maior que o outro menor que o outro, de ficar assim, senhor, não. Aqui todo mundo é todo mundo, irmãos. Todo mundo tá pregando aqui, daqui a pouco todo mundo está na cantina, daqui a pouco todo mundo tá cortando grama, entendeu? Daqui a pouco todo. Nós não temos essa paranoia aqui, entendeu? De, eu servi mais, eu mereço mais. Meu querido, se você não fizer para Deus aqui, for para você mesmo, você vai morrer. Porque ninguém vai te ver. Ninguém vai te ver. É bom, irmãos, é muito bom quando você pode reconhecer um trabalho da pessoa. Mas se você perceber que essa pessoa é dependente de reconhecimento, queridos, trate com ela. Chegou, irmão, vem cá. Você não precisa fazer nada. Irmãos, quantas vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos? Quem lembra da propaganda da Caloi? Qual que era a propaganda? Não esqueça. Aí a Caloi era condicionada ao quê? Passar de ano. Queridos, quantos filhos hoje fazem de tudo para merecer a atenção dos pais? Até usar droga e se prostituir. Quantos filhos? Rapaz, ame o seu filho pelo que ele é. Ame a sua esposa por aquilo que ela é. Não deixe ela se matar igual uma doida, meu querido, para arrumar uma casa e depois estar arrebentada, para ela se sentir importante, não. Inspire ela a fazer isso, que ela vai fazer com tanta alegria, com tanta satisfação, queridos, que isso não vai ser cansativo para ela. Quantos casamentos virou uma rotina, queridos? O marido chega, a mulher reclamando e falando e tal. Vício emocional, irmãos. Quantas mães pegam os filhos para ser o psicólogo e reclamam? Seu pai não vale nada, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, o seu pai é aquilo, queridos, e enche a cabeça do menino, queridos. Vício emocional. Quando não tem ninguém para reclamar, ela fica falando sozinha na pia. Não, porque essa minha vida, eu não aguento mais, e tem que lavar, passar, cozinhar, e ela fica ali, queridos. Queridos, a gente tem que mudar isso dentro do nosso coração. Quanta gente depois que fica doente, fala, como eu era feliz quando eu estava na pia, lavando louça. Nem isso eu consigo fazer. Queridos, a gente precisa mudar a nossa história. O bem-sucedido, vício emocional, às vezes, vaidade, paixão pela sua imagem. Eu fiz, eu consegui. O romântico, qual o vício emocional que ele comunica? A inveja. Comparação, desvalorização de si em favor do que falta, comparação do momento, do agora. Tem gente que vive de romantismo, né? O observador, irmãos, qual que é o vício emocional que às vezes ele pode comunicar? Avareza, às vezes o problema dele é inveja. Ele está invejando o que os outros têm. Você sabia que a inveja, queridos, é a maior evidência na vida de uma pessoa que ela não sabe quem ela é? Inveja é um perigo, irmãos, é um vício emocional perigoso que pode destruir a sua vida. Por quê? Quando Deus criou cada pessoa, Ele criou cada um com um dom e com um talento. Amém? Isso é irrevogável, irmãos, isso é inerente, está aí em você. Você vive ou não, está aí. É um outro seminário, depois a gente fala sobre esse assunto. Mas você é o que Deus te criou para ser, vivendo ou não. Agora eu vou te dar um exemplo aqui. Passarinho é peixe? Peixe é passarinho? Não. Quem já viu uma escola de natação para peixe? Escola de natação, peixinho feliz. Traga o seu peixe, a gente ensina ele a nadar. Já viu? Por que não existe? Porque o peixe, ele nasce para quê? É inerente o potencial dele. Ele nada. Como é que a águia ensina o filhote dela a voar? Chega num penhasco, solta ele, e por incrível que pareça, ele voa. Até eu voava numa situação dessa. Agora imagine, irmãos, um pássaro que nasceu para voar. Um dia esse cara cansa. Ele fica mal, ele entra numa crise emocional. Ele fala, minha vida é uma porcaria, eu só vou. Ou vida repetitiva. O cara tem a liberdade, irmãos, de voar para onde ele quiser, mas ele fica voando num lugar só e reclamando da vida. Aí ele está lá, ele fala, aí um dia ele está em cima do oceano, irmãos, ele olha para baixo e olha os peixes e fala, vida boa é de peixe, não faz nada. Só nada. Eu queria ser o quê? Peixe. E aí esse cara, irmão, sobe o mais alto que ele pode e mergulha na água. Ele virou peixe? Ele virou comida de peixe. Não tente ser o que você não nasceu para ser. Você vai destruir a sua vida. Isso é inveja, queridos. É você tentar galgar um dom que não é seu. É você tentar fluir numa área que não é sua. É você tentar viver uma vida que Deus não te criou para viver.
Quantas pessoas hoje, queridos, estão tentando ser igual a todo mundo, queridos? Uma crise de identidade terrível. E quando a gente não sabe quem a gente se torna o que as pessoas gostariam que a gente fosse. Então eu vivo em função de agradar os outros. Não, se todo mundo gosta de um cara que toca violão, eu vou tocar violão também. E o pior, quando você está nessa crise de identidade, alguém chega para você e fala assim: olha, eu acho que você é um pastor. E o que o cara faz? Vai ser pastor. Acaba com a vida dele e das ovelhas. Não, eu acho que você é um músico, você tem uma unção de músico. Eu estou vendo isso na sua vida. E o cara vai lá e abraça. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Essa questão de identidade, a primeira pessoa que Deus vai falar é você. Se Ele não falou com você antes, irmãos, não engole, é laço. Deus não é fofoqueiro. Como é que Deus vai falar uma coisa tão particular da sua vida com você, meu querido? Esse dia chegou uma irmã para mim e falou: pastor, ora para mim que eu vou casar. É de Deus o meu casamento? Eu falei: eu não vou orar, não. Eu não vou orar porque depois você vai me culpar se não der certo. Eu falei: como é que você conheceu o seu marido? Qual que foi o caminho que você trilhou para chegar no altar? Isso vai falar se o seu casamento é de Deus ou não. Não é, queridos, uma oração que decide se o casamento é de Deus ou não. É o caminho que você trilhou. Uma oração só vai testificar do caminho que você trilhou, do dia que você conheceu o seu futuro marido até o momento que você pisou no altar. Essa vai ser a história que você vai colher na sua vida, não a oração que a pessoa fez. Você está entendendo o que eu estou falando? E isso é autorresponsabilidade, que isso é acordar para a vida, isso é olhar para as pessoas. Quando eu fui me casar, queridos, foi uma das maiores crises da minha vida, porque eu falei: Deus, casamento é um só. E eu entrei numa crise, porque eu me converti e falei assim: eu vou casar, só que quando eu me converti, eu falei com Deus: Deus, eu só quero namorar a minha esposa. E eu orei isso sério, porque eu namorava demais, beijava demais, eu falei: Deus, não quero beijar mais ninguém, só a minha esposa. 3 anos se passaram, eu tirei a oração. Cheguei para Deus e falei: Deus, eu queria desfazer aquela oração lá que eu fiz. Querendo dar uns beijos aí, ter umas pretendentes, e eu estou enrolado com a minha oração. Deus falou comigo: não, trato é trato. E aí, irmãos, eu fui pregar numa igreja. Nós fomos um prático no final de semana. Chegamos na igreja, irmãos, uma igreja grande, povo bonito. Aí eu estava lá num culto domingo pregando. Quando eu saí do culto, irmãos, terminei de pregar, desci do púlpito, uma moça, loira, bonita, alta, entendeu? Chegou para mim e falou assim: Pai do Senhor. Eu falei: Pai do Senhor. Ela falou: Deus me falou que você é o meu esposo. Eu olhei para aquilo tudo e falei: você tem certeza? Ela falou: Deus me falou. Eu falei: irmã, você está doente? Ela falou: não, estou bem de saúde. Eu falei: e a sua família? Meu pai é empresário. Meu pai é dono de uma transportadora, tem 30 carretas, 20 caminhão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu só comecei a fazer conta na cabeça, né? Eu falei: quantos irmãos você tem? Nenhum, sou filha única. Na hora eu olhei no olho dela, bem dentro do olho, e falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Irmãos, eu fiquei aleluiado com aquela notícia de Deus. Eu cheguei em casa e fui orar e falei: Deus, eu queria te agradecer demais. Valeu a pena esses 3 anos, esperar. Irmãos, eu plantei bananeira, eu virei piruleta, eu fiz de tudo que você imaginar, e orando, e falando com Deus. No final da minha oração fervorosa, poderosa, o Espírito Santo falou comigo: eu não falei nada com ninguém. Eu falei: então o senhor fala, porque a moça está lá e isso vai dar um problema sério. E o Espírito Santo de novo: eu não falei, não vou falar, eu não estou nesse negócio. No outro dia, irmãos, encontrei a moça de novo. Ela me trouxe uma calça jeans de presente, uma blusa. Eu levei aquilo no altar, mostrei para Deus. Falei: que Deus, moça boa de coração. Irmãos, e pensa numa mulher crente. Era essa moça. Jejum e oração. Falei: eu vou jejuar e orar. Deus vai ter que converter. Irmãos, jejuando, 40 dias de jejum e oração. Eu dava cada grito que parecia que eu estava morrendo. Até que um dia, irmãos, eu estava chorando demais. E o Espírito Santo chegou de mansinho e falou assim: Maurício, eu não me incomodo com as suas lágrimas. Eu sequei. Falei: então não vou nem perder tempo. E aí Deus falou comigo: deixa eu te falar uma coisa, Maurício. Essa moça, ela é uma bênção, mas não é o melhor que eu tenho para você. Não por causa da moça, entenda bem, irmãos. Tem nada a ver com ela, era uma bênção. Deus me falou, irmãos: olha, aonde eu quero te levar, você não vai conseguir chegar do lado dela. Julgo desigual, irmãos, não é só fora da igreja não, é dentro da igreja. É dentro.
Você não vai conseguir, Maurício. Você vai chegar no meu bom, mas você nunca vai ser quem você nasceu para ser. E isso vai trazer uma frustração para o seu coração e vai acabar com o seu casamento. Agora a decisão não é mais minha, Maurício, é sua. Você quer casar? Eu te abençoo. Irmãos, Deus nunca vai pegar uma responsabilidade minha e levar para Ele. É sua. Muitas vezes Deus está falando, a gente não quer ouvir, mas que Ele está falando, Ele está. Irmãos, eu saí aleluiado, falei, quer saber de uma coisa? Eu sou um cara simples, humilde, eu não quero melhor nada, eu vou ficar com o bom de Deus mesmo. Aquilo para mim está bom. Falei, esse melhor aí. E eu ainda tentei falar para Deus, Deus, me mostra o melhor para me ver como é que vai ser, comparar e tal. Deus falou, não, é pela fé. Aí estou saindo, irmãos, estou andando na rua para ir lá dar notícia para a moça, um moço me para, um velhinho, bateu nas minhas costas e falou, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Se você casar com uma pessoa errada, você vai acabar com a sua vida. Falou isso e foi embora, irmãos. Eu fui atrás dele. Cheguei nele e falei, ô destruidor de lar. Quem te falou isso? Aí ele falou, você não sabe? Eu falei, o pior que eu sei. Cheguei na frente daquela moça, me deu um temor tão grande no coração, irmãos. Falei, olha, não foi Deus que falou com você. Ela começou a chorar e falou, pastor, não era pastor ainda, falou, Maurício, eu tenho certeza absoluta que foi. E eu falei, eu tenho certeza absoluta que não foi. E ela falou, Maurício, você não pode fazer isso comigo. Eu falei, eu também acho. Você acha que eu queria? Irmãos, aquilo me deu uma revolta tão... Eu saí dali, eu falei para Deus, eu vou fumar droga, eu vou beber pinga, eu vou virar um... Eu fiquei revoltado com a vida, irmãos. Saí mal. Falei, rapaz, como é que Deus faz um negócio desse comigo, irmãos? Vim embora para a base de novo, mal. Falei, mas quantos anos sem beijar na boca, Jesus? 3 meses depois, irmãos, fui para Aracaju fazer um curso na Jocum lá, uma escola de implantação de igreja. Cheguei no portão, irmãos, vi uma moça. Uma saia até aqui, uma blusa até aqui. Naquela época, irmãos, eu tinha dividido a minha conversão em 12 vezes. Eu estava na 8ª prestação, acho. Eu ainda usava umas pulseiras, uns negócios, uns brincos. E aí eu cheguei ali, irmãos, olhei para aquela mulher crente daquele jeito, ela esticou a mão, Pai do Senhor, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, pensei, né? Entrei, aí aquela mulher foi dar aula para a gente, irmão, só falava de Deus, de oração, de mais nada. Eu falei, o que é isso com essa mulher? Você está louco. Passou uns dias eu lá na Jocum, irmãos, essa moça chega para mim e falou assim, olha, Deus me falou que você é o meu marido. Eu falei, irmão, foi o capeta. Você pode ter certeza absoluta. Foi Deus, não. Foi Deus, não, irmão. Eu não quis nem saber, irmãos. Nem orar eu fui. Falei, não, foi Deus, não, a gente é diferente, julgo desigual. Peguei tudo quanto é texto bíblico, irmão. E fiquei lá na Jocum, estou fazendo a escola e tal, né, irmãos. E um dia eu estou lá orando, irmãos, sentado lá e falando com Deus, e me veio aquele pensamento, eu falei, Deus, deixa eu te falar um negócio. O senhor lembra essa moça lá? Por um acaso, que eu não acredito, o senhor falou com essa moça a respeito de mim? Ele falou, pior que eu falei. É ela mesmo, sua esposa. Eu falei, Deus, mas nós somos completamente diferentes. Ele falou, é isso aí, Maurício. É ela que vai caminhar do seu lado no seu ministério. Eu falei, senhor, tem certeza? Ele falou, é. Só que aquela irmã, irmãos, não punha uma roupa diferente. Era só aquela saia grande. E não dava para ver nada o corpo dela. E eu falei, eu não vou casar pela fé, não. Eu falei com ela um dia, amor, irmã, vamos na praia. Ela falou, eu não gosto de praia. Falei, vamos jogar, o que é esporte? Eu não gosto de esporte. Eu falei, o que você está querendo? Eu falei, qualquer coisa que você tira essa roupa. Ficou uma roupa diferente, eu preciso te ver. Ela falou, se quiser, vai ser pela fé. Irmãos, palavra dura.
Aí eu comecei a orar e entrei em crise. Me apaixonei por essa mulher. Negócio impressionante. Apaixonei, comecei a ver o caráter dela, o que ela comunicava. Sabe, uma pessoa calma, serena, que transmitia Deus na vida dela. Falei, rapaz, essa mulher é de Deus mesmo. E eu estou orando ali e tal. E aí ficamos noivos, irmãos. E aí ela foi embora. Ela foi lá para Goiás e eu fui para o interior da Bahia fazer um prático. 6 meses longe. A gente só se falava por carta. Mandava uma carta, 15 dias para ir, mais 15 para voltar. Na casa que a gente estava hospedado lá no interior da Bahia, irmãos, tinha uma moça. Era uma república, morava um monte de moça. E todo dia ficavam as moças lá para fora sentadas, irmãos, com as coxas dessa grossura, olhando para a cara da gente e falando, e aí, vem aqui visitar nós e tal. Aí tinha loira, morena, ruiva. E eu falei, rapaz, será que eu vou casar com uma morena? Como é que vai ser minha mulher? Aí mandei uma carta para ela, falou, ó, a hora que você acordar, você tira uma foto para mim e manda. Eu falei, o que você quer com isso, Maurício? Eu falei, eu quero ver a minha noiva no outro dia, depois do casamento. Ela falou, tá bom. Passou 15 dias, chegou 2 fotos, irmãos. Uma com a meia enrolada na cabeça. Não sei do que é isso. E outra com cabelo, irmãos, que parecia que tinha estourado uma bomba na cabeça. E embaixo escrito assim, essa sou eu. O dia que eu subi no altar, irmãos, para me casar, foi a decisão mais consciente que eu fiz na minha vida. Eu tinha certeza com quem eu estava me casando e quem era minha esposa. Quantas pessoas que estão vivendo a vida num sonho, se relacionam num sonho, criando uma historinha de que a pessoa que está relacionando é outra completamente diferente do que é a realidade. Pastor, depois que casou ele mudou. Não, você não conseguiu ver, mas estava ali. Estava ali. As pessoas que elas agem por empolgação, não se questionam, não se perguntam e depois entram em crise. E a culpa é de quem? Sempre do outro. Você não me faz feliz. E não vai mesmo, irmão. Não coloque em você a responsabilidade de fazer outro feliz, não, meu querido. Um dia eu entrei em uma crise no meu casamento com a minha esposa, irmãos. Eu falei, rapaz, a minha mulher, o que está acontecendo comigo? E eu fui orar. Falou, Deus me falou, Maurício, o que você está procurando nela, você só vai encontrar em mim. Não é ela que tem essa resposta, sou eu. Queridos, tem coisa no ser humano que a gente só vai se saciar em Deus, numa vida com Deus, relacionamento diário com Deus, Bíblia, oração. E a partir disso, queridos, você tem força moral para você lidar com o dia a dia. Senão, você vai destruir a vida da pessoa que está do seu lado com cobrança. Não, porque você é a culpada do meu trauma, você é a culpada da minha. Ninguém é culpado de nada, queridos. Cada um é culpado das suas decisões e das escolhas que fez. Queridos, pare de sonhar, de inventar um mundo que não existe. Isso é um perigo. Pessoas que desassociam. Pessoas que ao invés de resolver um problema, queridos, protela, deixa para amanhã. Não, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Sabe aquele livro que está na sua casa, faz 1 ano que você não lê? Porque você começou e não terminou. Parece que aquele livro tem uma magia, que chega na página tal, não vai para frente. Aquilo te domina de uma tal maneira, e a estante pega aquele livro e segura e você não consegue tirar mais, perdeu. Aí quando você quer, lembra do livro, você tem que começar a ler de novo, porque você já esqueceu tudo que você leu. E você está lutando com aquilo a vida inteira, irmãos. Esses dias chegou um moço para mim e falou assim, pastor, eu quero casar com uma moça, ora por mim. Eu falei, qual que é a moça que você quer casar? Ele falou, não tem uma ainda não, pastor. Mas eu estou com uma moça na minha cabeça. Eu falei, então me fala, como é que é essa moça? Ele falou, não, eu quero casar com uma mulher inteligente, que lê, culta, eu gosto de gente inteligente. Eu falei, quantos livros você lê por semana? Nenhum. Eu falei, você nunca vai casar com uma mulher dessa. Que isso, pastor, está me engorando? Eu falei, não, estou te explicando que uma mulher inteligente vai conversar com você e vai saber que você não é inteligente. E aí ela não vai casar com você. Você não investe, cara, você não cresce. As pessoas que estão tão preocupadas com o casamento que não se preparam para esse momento da vida dela, vivem um sonho. Não, eu estou sonhando com o meu casamento, então acorda, põe o pé no chão e construa isso em Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui, me trata no que eu precisar para me ser uma esposa de verdade.
Eu quero estar pronto. E o dia vai chegar, meu querido. Ele vai vir num cavalo branco, preto, azul, mas ele vai vir. Entendeu? Prontinho para você, cheio de Deus. Agora, queridos, muitas coisas que Deus ainda não nos deu, não foi porque Ele não é poderoso, é por amor. É por amor. Porque aquilo ali nos afastaria dEle. Nos afastaria dEle, queridos. E a gente não para pensar sobre isso e falar: Deus, como é que eu posso mudar a minha vida hoje? O meu relacionamento com o Senhor hoje? Então, o sonhador, o confrontador, o vício emocional, luxúria, exagero, intensidade, extremista, fome de viver intensamente. A maior dificuldade que a gente encontra para ajudar uma pessoa é a confusão que se estabelece entre ser o que somos e o ego que nós temos. Existe uma distância muito grande, queridos, entre aquilo que a gente é e aquilo que o nosso ego projeta, falando que a gente é. Enquanto a gente não parar naquilo que a gente é, nós seremos uma vítima do nosso ego. Porque quem é o ego? Quem você pensa que é e quem você realmente é, isso pode ter uma distância gigantesca. Querido, sabe quando que a minha vida mudou de verdade? Quando eu vim para Jocum. 94 eu cheguei aqui. Não tinha muita coisa. E eu lembro, queridos, que eu cheguei aqui, eu vim de uma vida bem complicada. Meu pai traiu a minha mãe muito tempo. A nossa família era totalmente disfuncional. E eu, depois de envolvimento com drogas e muitas coisas, eu falei: rapaz, eu vou ser cristão, eu vou ser missionário. E eu vim para Curitiba para fazer um seminário teológico, e aí vim dormir uma noite da missão, e Deus falou: não quero você lá, eu quero você aqui. E aqui eu fiquei, fazem 21 anos que eu estou aqui. E aí, queridos, eu tinha na época que eu cheguei aqui uma calça jeans, 2 bermudas e uma camiseta. Era todos os meus bens, e uma mala que eu carregava, essas coisas. E eu cheguei, primeira semana, queridos, aquilo sujou e cardiu, e eu botei num balde para lavar, de molho, na porta do alojamento de noite. De noite veio um ladrão. Roubou o balde e tudo que eu tinha. Eu fiquei pobre, cego e nu. No outro dia de manhã eu acordei, irmãos. Aleluiado, um dia bonito. Quando eu fui ver minha roupa, cadê? O ladrão tinha levado. Fui para o mato orar, irmãos, me vitimizando. Cheguei para Deus e falei: Deus, como que o Senhor teve coragem de permitir um negócio desse? O Senhor levou tudo que eu tinha. Acabou com a minha vida. Acabou com a minha esperança. E aí eu falei: Deus, o Senhor me chamou aqui para viver essa vergonha? Irmãos, eu orei mais ou menos uns 40 minutos. E sabe quando Deus não fala nada? Daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo: olha para você, meu Maurício, olha o que você é, olha o que você tem. Olha o que é a sua vida. Você tinha uma calça, 2 bermudas e uma camiseta. Olha o que você chegou na sua vida. Esse é o seu estado. Você fala para mim que quer casar, cara, quer ter uma família. Como é que eu vou te dar uma esposa? Você vai sustentar como? Como é que eu vou te dar filhos? Como é que eu vou te dar um ministério, cara? Como é que você vai pregar para as pessoas que Deus é fiel? Olha a sua vida. Irmãos, naquele momento eu levei um choque. Caiu uma membrana do meu olho assim, eu me enxerguei na minha vida. Eu falei: rapaz, que ponto que eu cheguei. E eu estava contando uma vantagem enorme por ter largado tudo para servir a Jesus. Jesus falou: tudo que você largou é isso aí, ó. Irmãos, tem gente que vai para Jesus com a vida arrebentada e bate no peito: eu larguei tudo para servir a Jesus. Você foi porque você não aguentava mais. E aí, irmãos, eu entrei em crise e Deus falou comigo: você vai continuar vivendo desse jeito? Botando a culpa em mim? Você quer construir um ministério em cima disso aqui? Essa é a sua vida, cara. Não é o que você sonha e o que você ora. A sua vida é essa. Não é o que você sonha. Irmãos, naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei: eu vou mudar a minha história. Eu vou ser uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. E eu comecei a escrever os meus hábitos. Hábitos que me levaram a viver daquele jeito. Irmãos, eu amava dormir. Eu nunca gostei de ler. E a desculpa é o que eu tenho dificuldade. Eu nunca, irmãos,
honrava com os meus compromissos. Eu marcava 2 horas, chegava 2h30. Eu nunca tinha terminado nada que eu comecei na minha vida. Eu nunca tinha um certificado. Nada na minha vida era completo. Tudo parava pela metade. Eu comecei a escrever. Comecei a fazer um inventário da minha vida. Irmãos, quanto mais eu escrevia, mais eu me assustava comigo. Porque eu jurava até aquele momento do roubo, irmãos, que não foi um ladrão, foi um anjo. Que a minha vida estava perfeita e que a partir de agora eu seria totalmente diferente porque eu estava servindo a Jesus. Tem gente que converte, irmãos, acha que entra nele um outro espírito. Acha que agora Jesus vai colocar 5 anjos à disposição dele para fazer tudo que ele não faz. A conversão, irmãos, é um start e uma ferramenta. O Espírito Santo está dentro de você, mas a ação é sua. Os seus limites, meu querido, é você quem vai superar. Deus está falando agora, ó, você pode fazer tudo que eu posso fazer. E o que você está fazendo? Nada. E a culpa é de quem? Eu não tenho oportunidades na vida. Eu falei, não, eu vou mudar a minha vida. Irmãos, e ali eu comecei. Eu tracei um plano de trabalho para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E eu cumpri isso à risca. Minha história mudou completamente a partir daquele dia. Completamente, queridos. E eu não fiz esforço nenhum. Eu só mudei os meus hábitos. Mudei a minha história. Queridos, o que na sua casa você pensa que é, mas a realidade é outra? Quantas vezes a gente está projetando uma família perfeita e no fundo não é? Sabe aquela família que entra na igreja sorrindo para todo mundo e que sai do culto, irmãos? Completamente diferente. Queridos, a gente precisa encarar essa realidade e ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Isso é uma cirurgia, como o Cote deve ter falado para vocês aqui, que aconteceu na vida de Davi. É uma cirurgia, queridos. Isso aí vai mexer na sua alma, vai mexer na estrutura de orgulho, aonde Satanás muitas vezes, que eles têm apoiado tudo que ele tem feito na sua vida. É onde Deus quer tocar no nosso coração. Queridos, a IFOL começa amanhã. Lá na sua casa. Não adianta você sair daqui agora, queridos, e chegar em casa querendo falar de verdades para as pessoas. Não, Deus queria você. O problema de Deus não é ninguém que está na sua casa, é você. Ele te trouxe aqui, queridos. Foi Ele que te trouxe. Ele te tirou com um braço forte. E nós somos tentados ao vício emocional. Eu quero levar isso aqui para fulano. Você já comprou até um livro para dar de presente. Fulano precisa ver isso aqui. Que bom que o fulano precisa ver. Mas quando que Deus quiser tratar com ele, ele vai estar sentado nessa cadeira, você pode ter certeza disso. Jesus falou, agindo eu. Queridos, Deus não te trouxe aqui para orar mais por milagre. Deus está te desafiando a ser um milagre. Na sua casa, na sua família, na sua igreja, no lugar que você for. Então é muito comum a gente confundir quem realmente nós somos com a nossa autoimagem, no movimento ilusório de acharmos que somos o nosso ego. Queridos, a gente precisa sair desse mundo de imaginação e reprogramar a nossa vida hoje. Nós precisamos disso. Rapaz, o que eu converso com pessoas que olham para mim e falam, pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas você não pode. E o pior, queridos, que esses erros, ao invés de projetar essa pessoa para uma vida diferente, queridos, só tranca essa pessoa no lugar que ela está. Ego significa o eu de cada um. É o defensor da personalidade. A principal função do ego é procurar harmonizar os desejos e a realidade. E posteriormente, entre esses, as exigências e os valores da sociedade. Então, o que o ego faz? O ego, ele tenta unir o seu sonho com a sua realidade. E depois, ele tenta inventar o quê? Uma boa desculpa para aquilo que aconteceu e que deu errado. Então, o ego, queridos, ele não é o nosso amigo.
O ego, na verdade, ele tenta fazer o quê? Mascarar a verdadeira realidade de quem somos. O ego é o defensor da personalidade, pois ele impede que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, acionando assim os seus mecanismos de defesa. Sabe aquelas historinhas que a gente conta para a gente mesmo, queridos, para disfarçar os problemas que a gente está vivendo na nossa vida? E é nesse ponto que a gente tem que entrar com a cruz de Cristo, queridos. Queridos, quando Pedro respondeu para Jesus, eu vou até a morte contigo, quem estava falando? Era ele ou era o ego dele? Quando Jesus respondeu para ele, eu sei que você vai me negar hoje, antes que o galo... Era o ego de Jesus ou era Jesus que estava falando? Querido, Jesus nunca conversou com as pessoas com o ego. Nunca. Os caras falam, você é o rei dos judeus, o que ele falava? Você está falando. Se você sabe, por que você está me perguntando? Você acabou de falar. Jesus não estava falando do que ele estava falando, Jesus estava falando do coração, porque a boca fala. Jesus falou, rapaz, no fundo, você acredita que eu sou, não preciso falar nada não para você. Jesus nunca, queridos, deixava o ego tomar conta, porque se ele deixasse, ele estava lá na cruz pendurado. Sofreu, apanhou, foi judiado. Chega um cara embaixo da cruz, mal informado, e fala para ele, você salvou a todo mundo. Por que você não salva você mesmo? Se fosse você descia da cruz, não sobrava ninguém. Ou só pensava, 3 câncer. Imagina, irmão, se Jesus deixasse o ego dele falar mais alto. Mas ele, irmãos, a Bíblia fala que quem olhava para Jesus, via no rosto dele que ele ia para Jerusalém. O cara não vivia uma vida de ilusão, de mentira. Quando Jesus desceu dos céus, ele abriu mão do que ele era para morrer na cruz, queridos. Ninguém tirava aquilo da cabeça dele. Paulo, queridos, que é um cara mais bem sucedido que Paulo. Paulo não era um sonhador. Paulo era um homem centrado, equilibrado, inteligente. Chegaram para Paulo e falaram assim, cara, o dono desse cinto, se descer para tal lugar, vai apanhar, vai ser preso. Paulo olhou e falou assim, olha, eu estou disposto não só a apanhar, mas eu não estou aqui de brincadeira não, meu querido, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. O diabo teve um infarto na hora, irmãos. Falou, como é que eu vou parar esse cara? O que eu vou fazer? Irmãos, não tem. E Paulo era tão convicto disso, irmãos, que nada parava Paulo. Aí o cara chega no final da vida, irmãos, e fala, combati o bom, encerrei a carreira, eu não vivi uma mentira, eu vivi o que eu tinha de viver, agora eu estou pronto para ser promovido. Queridos, no final da sua vida, você olhar para trás e falar, rapaz, eu vivi exatamente o que Deus tinha para mim. Esse era o sonho de Deus. Quantas pessoas que se deparam com uma realidade do que queria ter vivido e do que viveu a vida inteira e descobre que a vida é uma mentira. Por que os velhos não têm mais sonhos? A Bíblia fala que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre os jovens, os jovens terão o quê? Visões. E os velhos? Por que os velhos não têm sonho? Por causa da história dele. A história dele não lhe permite sonhar. Quem foi Salomão, queridos? O homem mais sábio da terra. Como é que Salomão terminou a vida dele? Vaidade, tudo é vaidade. A vida é bobeira, tudo é bobeira, entendeu? O cara endemoniou no final da vida. E tem gente, irmãos, que ainda pega esses tempos e fala, não, irmão, isso aqui tudo é vaidade. Vai vivendo de qualquer jeito e pronto. Irmãos, isso é fala de um cara frustrado, de um cara que não conseguiu fazer o que Deus tinha falado, um cara que terminou na idolatria. Um cara que acabou com a vida dele. Quando o Roboão, queridos, pega o trono de Salomão, queridos, ele fala ali nos primeiros capítulos. Ele vai pedir conselho para os mais velhos falam assim, olha, se você não fizer como seu pai fez, oprimir o povo, colocar jugo pesado no povo, irmão, Salomão acabou com a vida dele. Por quê? Desinteligência emocional, vício. O que Salomão era viciado? Sexo. 700, irmãos, tem coisa que até o cego de Jericó já viu que vai dar errado. Mas a pessoa insiste em fazer, irmãos. Matematicamente não precisa ser espiritual para saber que um homem não dá conta de 700. Irmãos, qual que é a grande crise do Brasil hoje? Família. Irmãos, tem gente que não dá conta de uma mulher e um filho. O cara me arrumou 700. Ele ia dar conta, irmãos? Lógico que ele ia ser. O cara estava perdido na vida.
Você está entendendo o que eu estou te falando, queridos? Nós precisamos acordar para a nossa vida hoje. O que eu vou viver? O que Deus tem para mim? Qual que é o sonho de Deus para a minha vida agora? Precisa sair desse mundinho. Quantas pessoas no atendimento não são totalmente honestas, inventam histórias, dão voltas e depois culpam quem? O facilitador, a pessoa que está atendendo. Irmãos, quando a gente está atendendo uma pessoa, eu quando estou atendendo, que a pessoa começa a dar volta demais, eu já paro na hora. Falo, irmão, o que está acontecendo? O que você não quer contar para a gente? Não, nada. Você já atendeu? Quem aqui já atendeu, irmãos? Briga de casal, aconselhamento de casal. Entre os dois, com a cara com um bico desse tamanho no escritório, né? Qual que é o problema, pastor? O problema é ele. Não, o problema é ela. Nenhum dos dois tem problema. Não sei por que está brigando. Ninguém tem problema. Então, pessoas que mascaram a verdadeira realidade, escondem acontecimentos, se vitimizam o tempo todo. E aí o ego tem as suas máscaras, que a gente chama de máscaras do ego. É a parte do ego disfarçada, mascarada, onde o ego lança mão dos seus instrumentos de defesa e fuga. Tem pessoas que não querem realmente, queridos, resolver os seus problemas. Porque se você quisesse, eles já estariam resolvidos. Amém? Esse problema, queridos, que você diz que não tem solução, ele só se tornou sem solução, porque você optou por isso. Porque ele tem solução. Então as pessoas, na verdade, estão querendo um paliativo, uma palavra. Como é bom a gente receber uma palavra, não é? Como é bom a gente receber um paliativo. Como é bom a gente ouvir uma palavra de esperança. Mas essas palavras, queridos, elas têm que vir regadas de um compromisso sério de mudança e transformação na nossa vida. Senão isso vai ser para nós, queridos, mais um problema que a gente vai arrumar. Então, algumas pessoas, infelizmente, se tornaram dependentes emocionais daquela dor que o problema proporciona. Normalmente, a fala nesses casos é: você, não adianta, você não me entende. Cara, é tão difícil você lidar com uma pessoa quando ela assume essa postura e diz assim: você não me entende, você não sabe a dor que eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou vivendo. Queridos, a gente precisa estar sensível a Deus, principalmente para ajudar as pessoas. Porque tem hora que a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando. Por isso que eu falo, queridos, que a gente precisa sair desse seminário, sair dessa IFOL, com um coração totalmente quebrantado diante de Deus. Sabe por quê? Porque muitos dos seus vícios emocionais estão sendo sustentados por pessoas que estão lá dentro da sua casa. Você vai encontrar essas pessoas lá. Eu louvo a Deus, irmãos, pela mulher que eu casei. Minha mulher é madura, inteligente. E se tem uma coisa, irmãos, que ela não é uma pessoa dependente emocional. Às vezes ela até me fala: Maurício, eu queria tanto ser dependente emocional de você, mas eu não sou. Eu não sou. Então, sabe uma pessoa assim, irmãos, que muito realista? Minha mulher é muito realista, muito simples, mas muito realista. Minha mulher não se engana. Irmãos, quantas furadas eu não entrei na vida porque eu ouvi a minha esposa? Porque eu sou idealista, irmãos. Eu sou pioneiro, meu ministério é profético. Então eu sou aquele cara, irmãos, que vivo no mundo da lua, sonhando e pensando e projetando. E ela é a âncora, irmãos, que está amarrada no meu pé. E ela: Maurício, vamos orar mais um pouquinho? Eu falo: não, já orei. Ela falou: sei jeito que você ora. Jesus abençoa, amém, pronto, está orado. Ela: não, Maurício, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Queridos, a gente precisa entender essa necessidade no reino de Deus. Gastar tempo com o Espírito Santo, ouvir o Senhor, de que maneira que a gente pode ajudar a vida do outro. Eu me lembro, queridos, de uma experiência que eu tive com Deus, há muitos anos atrás. Quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de abraçar pessoas. Meu pai nunca foi de abraçar gente, minha mãe muito menos. E crente gosta de abraçar, né? Crente gosta de pegar, abraçar, gosta de chorar, melar a roupa da gente. Crente é uma benção. E eu me converti, vendo aquele mover todo, eu falei: Deus, eu tenho uma dificuldade, você só precisa me ajudar e tal. E um dia eu fui pregar numa igreja, queridos. Cheguei numa igreja para pregar, eu estou lá pregando, e no final, lá no final da igreja, tinha um senhor, fortinho. Deus falou comigo: no final do culto, você vai dar um abraço nesse cara. Acabou com o meu sermão. E eu fiquei perturbado, eu falei: como é que eu vou chegar nesse homem e falar que eu vou abraçar ele? Jesus, eu não posso fazer isso é difícil para mim. Não, eu te trouxe aqui para abraçar ele. Eu falei: então para que eu estou pregando? Tem uma desculpa. E aí, irmãos, acabou o culto, eu tentando fugir do homem, saí pelo fundinho da igreja, adivinha quem eu encontro?
o irmão, era o pastor da igreja. Cheguei na frente dele e falei assim: pastor, posso te dar um abraço? Ele falou: lógico, meu filho. Sabe aquela pessoa boa de abraçar, que enche a mão assim? Eu enchi a mão com aquele homem, me abracei, até deitei um pouquinho no ombro dele assim. E aí o Espírito Santo falou comigo: não solta ele. Eu falei: como que eu vou fazer isso? Ele falou: segura ele. Eu falei: tá bom. Peguei a minha mão, trancei do outro lado da barriga, das costas dele e segurei. Aquilo passou 1 minuto, 2, 3, 5, 10, nossa barriga já estava suando, clima ruim. Eu falei: Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor faz logo, porque está... E a mãozinha dele por baixo já me empurrando, tipo assim, ó, tá na hora, tá bom, Deus abençoe. Foi bom enquanto durou e tal, né? Eu falei: Deus, 20 minutos, irmãos, eu agarrado com o homem. Meia hora, e eu agarrado com o homem. E os irmãos da igreja já foram chegando, achando que eu estava tentando matar o pastor e tal. Eu falei: Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa, faz agora. Deus falou: eu vou te mostrar o que ele está sentindo agora. Eu falei: vergonha, eu já não preciso nem mostrar. Eu já estou sabendo já tudo. Aí Deus falou: não, senhor, eu vou te mostrar. Na hora eu tive uma visão. Eu vi um velório. Fui chegando de longe no velório, irmãos. Aí eu vi assim, naquele velório estavam todos os meus amigos. Eu falei: engraçado, esse pastor tem os mesmos amigos que eu. Quando eu fui chegando mais perto do caixão, irmãos, eu vi os meus 2 filhos gritando desesperado: pai, não morre, não morre, não morre. Pelo amor de Deus, não morre, pai. Não morre, o senhor precisa ficar com a gente. E eu me preocupei e fui correndo assim. Quando eu olhei dentro do caixão, era eu que estava morto. Eu falei: pronto, Deus ia matar o homem, resolveu matar eu no lugar dele. Eu falei: Deus, mata ele mesmo. Mata ele mesmo, porque eu não quero saber de nada. Deus falou comigo: Maurício, esse homem tem câncer de próstata. Faz 3 meses que ele está orando e me pedindo para que eu deixe ele criar os filhos dele. Eu queria que você sentisse agora o que ele está sentindo. Irmãos, naquela hora, eu senti uma dor na minha alma tão profunda que começou a me rasgar por dentro. Deus falou comigo: Maurício, ninguém sabe disso, só eu e ele. Eu comecei a chorar, irmãos, desesperado. Desesperado. O pastor começou a chorar também. As pessoas que estavam em volta começaram a chorar. Nós ficamos mais ou menos 1 hora abraçados dele, chorando. Irmãos, e vinha um sentimento de morte, assim, que eu não aguentava, irmãos. Eu gemia de dor. Eu falava: meu Deus, esse cara vai morrer mesmo. E eu comecei, irmãos, a falar: Deus, não mata, não deixa ele morrer não, Deus. Ajuda ele, Jesus, ajuda ele. 1 hora depois, o Espírito Santo falou comigo: Maurício, você pode soltar ele. Eu curei ele. Eu falei: Deus, mas eu não fiz nada. Deus falou: eu não precisava que você fizesse. Eu precisava de um braço para abraçar ele. Quando a Bíblia fala que eu e você somos representantes de Deus, queridos, a Bíblia está dizendo que o braço que você abraça é Deus que está abraçando. A boca que você fala é Deus que está falando. O pé que você pisa, queridos, é Deus que está pisando. E quando você se locomove, queridos, você está se movendo com Deus. E em alguns momentos, queridos, Deus vai falar: para aqui, porque eu quero tocar essa pessoa. Para aqui, porque eu quero ministrar essa pessoa. Mas nós estamos tão preocupados com os nossos vícios emocionais, que a gente não tem tempo para mais ninguém. As pessoas estão morrendo do nosso lado, filho, esposa, membro de igreja, pastores. Quantas vezes você já foi num culto que você não queria ouvir uma palavra? Você não queria ouvir um sermão? Você queria um abraço? Quantas vezes? Tudo que você queria era que alguém parasse perto de você e falasse assim: olha, não desiste não, eu estou com você. A gente se tornou insensível, queridos, à dor do outro, à necessidade do outro, por causa dos nossos vícios. Nós estamos preocupados com bobagem, com a nossa vida. Deus te trouxe para essa IFOL, para despertar isso dentro do seu espírito, para que você não volte como o libertador, mas como aquela pessoa que ama pessoas, a tal ponto que Deus vai poder trazer os endemoniados, os feridos, os machucados para você. Você não vai ser um juiz nessa nação, você vai ser um apaixonado por gente, ama as pessoas, uma pessoa que Deus pode confiar, que não vai abusar do outro, da dor do outro.
mas uma pessoa que vai abraçar. E se for preciso, você vai ficar horas abraçado até que essa pessoa seja curada. Deus te trouxe para curar suas emoções, para você não ser mais vulnerável, para você não viver mais como você estava vivendo antes. Dê um milagre para você. Dê um milagre de Deus. E hoje à noite eu quero orar com você, queridos. E eu acredito que muitas pessoas com problemas emocionais serão curadas aqui. Deus vai te curar. Deus vai te curar. Você vai sair daqui uma pessoa diferente. E você vai tocar pessoas. Amém? Comece a alimentar a sua fé durante esse dia. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida nessa noite. Queridos, a gente estava falando então sobre vício emocional hoje de manhã. E eu quero terminar aqui, faltou uma partezinha. Então, quando a gente fala sobre vício emocional, queridos, em geral, vícios emocionais são frutos de medos, né? Normalmente um vício emocional está relacionado ao medo, alguma dificuldade que a gente enfrentou na nossa vida. E quais são esses medos? O primeiro medo é o medo do que pensamos em estar por vir. Então, às vezes, não há nada por vir, mas nós criamos um drama e ficamos viciados em acreditar 100% naquilo que ainda não existe. Então por isso que a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Queridos, lógico, Deus nos criou para nos desafiar. E Ele não vai parar. Sempre Deus vai estar se movendo, queridos, na direção de um desafio novo para a nossa vida. E normalmente a gente fica assustado e com medo daquilo que vai vir. Quando a gente recebe muita informação, quando a gente recebe muito treinamento, a gente sempre fica questionando: e agora? O que Deus vai fazer? E normalmente é nessa hora, querido, que a gente engatilha os nossos vícios emocionais, né? O medo ou a falta de confiança na gente mesmo. Então essa é a primeira circunstância, queridos, que sustenta um vício emocional na nossa vida. O medo daquilo que está por vir. Segundo, medo de sentir dor emocional. Queridos, dor é bom ou é ruim? É ruim? Febre é bom ou é ruim? É ruim? Queridos, uma febre pode salvar a sua vida. Uma dor pode salvar a sua vida. E normalmente, queridos, a gente tem medo de sentir dor. A gente tem medo de passar por dificuldade. Jesus prometeu dificuldade para nós. O que Ele falou? No mundo tereis aflições. O que mais que Ele falou? Tem de bom? Quando Ele falou tem de bom ânimo, Ele estava dizendo o seguinte: essas aflições não vão passar rápido. Você pode ficar animado, porque vai demorar. Vai ser um negócio que demora. Que nós não temos que ter medo de passar dor emocional. Nós não temos que ter medo de lidar com as circunstâncias da nossa vida. Quantas coisas a gente deixou sem mexer, queridos, e quando foi mexer, isso já estava quase que insustentável na nossa história. Por isso que é muito importante, queridos, quando a gente vem para um treinamento como esse, você não ficar preso nos seus vícios emocionais, com medo do que as pessoas vão pensar. Eu lembro quando eu fiz a minha TED, irmãos, teve um dia que teve um culto, e era um culto mais ou menos de libertação e tudo, irmãos. Eu plantei um choro, um griteiro, um berreiro, todo mundo achou que eu estava ficando louco. Mas naquele dia ali, queridos, eu coloquei para fora os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas mágoas. Queridos, quantas pessoas têm medo de expressar a dor emocional dela? De mostrar o que está sentindo, de viver aquele momento, queridos, como um momento de cura, de transformação. E normalmente o medo de sentir dor emocional vai engatilhar um vício, e a gente sempre vai reportar isso. Então nos distraímos para não sentir a tal dor de muitas vezes no inconsciente que está na nossa vida ou na nossa história. Então às vezes a gente inventa uma distração, a gente tenta burlar, né, a própria dor que a gente está sentindo, e a gente precisa encarar isso de frente. Queridos, uma das coisas que a gente entendeu é o seguinte: nós temos que entender o seguinte: nós somos seres humanos. Você não é um super-homem. Tem dia que você vai estar triste, sim. Tem dia que você vai estar desanimado, sim, queridos. Tem dia que você não vai estar no pique que todo mundo está. Queridos, não trabalhe por resultados e nem para agradar ninguém. Seja você. O dia que você estiver mal, e se alguém perguntar está mal, você fala: estou mal. Agora, no vizinho fica mal, né? Medo de lidar com um desafio por pensar que não somos capazes de ultrapassá-lo. Queridos, o meu filho menor, o Davi, ele tinha um medo terrível de altura. Terrível. E desde pequenininho, ele nunca se aventurou aos lugares altos. E um dia, queridos, eu fui no shopping, estava eu e minha família, os meus filhos, e a gente chegou lá, e lá tinha uma pista daquela de arborismo montado dentro do shopping.
É um negócio assim, irmãos, fascinante. O meu filho mais velho, Israel, quando eu vi, irmãos, ele já estava lá na pista. E era R$ 50 para dar uma voltinha naquele trem. Quando eu vi o Israel lá, eu falei, 50 eu já perdi. Mas graças a Deus que o outro tem medo de altura. Aí daqui a pouco eu olho, irmãos, na minha perna, vejo uma mãozinha puxando a minha calça. Eu olho para baixo, era o Davi. Falou, pai, eu já sei o que você vai me falar. Eu vou te pedir para ir para lá. Mas você vai falar, Davi, você vai gastar o meu dinheiro, porque você tem medo. Eu já sei que você vai falar isso. Mas pai, deixa eu te falar uma coisa. Essa é a oportunidade de eu vencer o meu medo. Eu falei, Davi, você tem certeza do que você está me falando? Ele falou, absoluta, pai. Essa é a minha oportunidade. E aí foi lá, que ele descolocou aquele negócio todo e começou, devagarzinho. O percurso normalmente fazia rápido, meu outro filho fez em 15, 10 minutos. Ele demorou quase 1 hora. Foi devagarzinho, olhava para baixo, perguntava, pai, você está aí? Eu falei, estou aqui. Você caiu, eu te pego, pode ficar firme aí. Passou todo aquele percurso. E naquele dia, quando ele desceu, ele falou, pai, hoje eu venci aquilo que estava me vencendo a vida inteira. Queridos, quantos medos você carrega na sua vida? O desafio, queridos, é a sua maior oportunidade de se tornar quem você nunca imaginaria que você poderia ser. Queridos, Deus está nos chamando para fazer uma diferença tremenda nesse mundo. E a gente precisa se conscientizar disso logo. E outra coisa, meu, tem muita coisa na vida que você só vai aprender como? Fazendo. Na prática. Você vai errar, você vai cometer erros, você vai tentar de novo, mas você precisa se desafiar a algo novo na sua vida. É isso que nos move, queridos, é isso que move a nossa fé, é isso que nos inspira em Deus, é isso que nos faz ter novas experiências com Deus. Quantas pessoas estão vivendo, queridos, das experiências que tiveram há 20 anos atrás? E as experiências que você conta a vida inteira, queridos. E nós precisamos romper com o medo de coisas novas. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, fala, irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a partir da semana que vem, algo que nunca aconteceu com você, vai começar a acontecer. Amém? Querido, você pode ter certeza, Deus vai te desafiar a coisas novas depois dessa folga. Vão vir para você os feridos, os machucados, vão vir para as pessoas para você atender e fazer libertação. E aí você vai falar assim para o cara, não sei. Querido, ele não sabe que você não sabe. Quando eu vim para Jocum, que a gente fazia teatro há muitos anos atrás, né, e a gente às vezes estava na rua fazendo teatro, o Cote fazendo teatro, é um espetáculo. E aí, queridos, eu falava assim para o Cote, Cote, eu não levo jeito para fazer teatro. E ele me falava, nem eu, Maurício. Eu falei, então como é que nós vamos fazer? Ele falou, Maurício, ninguém conhece a peça. Você pode errar tranquilo. Eu falei, é verdade. O nosso erro, para eles parecia acerto. Queridos, quantas oportunidades que você perde na sua vida, porque você pensa o que as pessoas estão pensando, que estão pensando de você. E aí você se limita. E aí de novo você entra no ciclo de crenças erradas a respeito de você mesmo. Meu queridos, tente fazer o que você nunca fez na sua vida. Se arrisque, vença o seu medo. Medo de que não sejamos fortes o suficiente. Isso também, queridos, é um gatilho tremendo para um vício emocional. Medo que a gente não vai conseguir ser forte para conquistar o sucesso ou alguém que a gente quer conquistar. Queridos, é no exercício da batalha que você vai adquirir força. Um dos animais que eu mais me surpreende é a borboleta. Porque a borboleta, ela não nasce borboleta. Ela nasce uma lagarta. E aquela lagarta, queridos, aquilo ali é um ser assim limitado, porque ela tem um território delimitado, ela tem uma alimentação delimitada, ela vive ali no mundinho dela, comendo. Aquele bicho, queridos, os 3 primeiros meses de vida dele é só comer. E depois desse processo de comer, de encher, de ficar forte, ela entra num casulo. E ali ela passa por uma metamorfose. E ela não só vira borboleta, ela não só muda de aparência, mas ela tem uma mudança interna, o metabolismo dela, a comida, a alimentação, tudo muda.
ela vai mudar. Mas o momento mais importante, queridos, da vida de uma lagarta virando uma borboleta, é quando ela vai sair do casulo para se tornar uma borboleta, para ser livre. É o momento que ela exerce mais esforço na vida dela. E se chegar alguém desinformado, chega um cara lá todo aleluiado, fala: nossa, que borboletinha linda, eu vou ajudar ela. E esse cara rasgar o casulo, ele vai estar destruindo a vida dessa borboleta. Porque é na saída do casulo que ela cria resistência para poder bater as asas e voar. Queridos, tem muita gente te poupando demais, e isso está te estragando. Tem muita gente passando a mão na sua cabeça. Tem muita gente te limitando, queridos. Tem muita gente olhando para a gente, queridos, com um olho de piedade, de autopiedade, de autocomiseração. E quantas vezes, queridos, a gente procura alguém que nos desafia, que nos chama, que fala conosco, e essa pessoa fala o que a gente não quer ouvir, a gente vai procurar alguém que fala o que a gente quer ouvir. Porque você sabe até quem procurar para cada assunto na sua vida. Não, nesse assunto eu não procuro não, porque eu sei o que ele vai falar. Esse assunto tem que ser fulano, porque ele tem um conselho bom. Que ele se desafia a fazer algo que você nunca fez. Não aceite que as pessoas coloquem uma limitação dessa sobre a sua vida, porque é o que o diabo vive tentando fazer para você. É o que ele vive tentando fazer, fala: você não consegue, você não pode. Queridos, nós fomos treinados desde pequeno a ouvir que a gente não podia. Nós somos incentivados a ser um ser limitado na nossa vida. E normalmente essas crenças, depois de grandes, queridos, quando a gente vê um desafio, quando a gente vê um gigante muito maior que nós, queridos, a gente fica intimidado. Imagina Davi. Davi era um mineiro, que foi levar uns queijos para os irmãos dele lá no campo de batalha. Irmãos, e chega lá um cara endemoniado, um gigante, afrontando todo mundo. Enquanto todo mundo via um problema, Davi via o quê? Uma oportunidade. Falou: cara, esse cara vai me promover. Esse cara vai mudar a minha história. Eu vou sair do anonimato, porque ninguém nunca matou um gigante na Bíblia, só eu vou matar. E Davi olhou para aquele cara e falou: rapaz, queridos, a Bíblia fala, e os historiadores falam, que aqueles peritos em funda, eles acertavam um fio de cabelo a 100 metros de distância. Irmãos, a velocidade que uma pedra daquela pegava era a velocidade de uma bala. Aquilo ali era um tiro. Davi olhou para aquele cara, irmãos, era grande, e a testa era proporcional, lógico. Ele falou: rapaz, uma testa desse tamanho, eu não erro nunca na minha vida. Vai ser uma só. Queridos, não veja os pontos negativos dos seus desafios. Isso é um vício emocional: eu não consigo, eu não dou conta, a minha vida não vai ter jeito. Olhe para aquilo que Deus quer te mostrar. Deus não vê como o homem está vendo, queridos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Jesus criou os céus e a terra, a Bíblia diz assim: no princípio a terra era sem forma e havia o que sobre a face do abismo? Trevas. E Deus olhou e falou o quê? Haja luz. Normalmente, quando você entra num quarto escuro, a gente fala o quê? Que escuridão, que quarto escuro. Por que Deus viu luz, viu escuridão e não falou que estava escuro? Porque tudo que Deus fala acontece, queridos. Deus não fala o que Ele está vendo, Ele fala o que Ele quer ver. Deus não fala o que Ele está vendo, Ele fala o que Ele quer ver. Ele viu trevas, mas o que Ele queria ver? Então o que Ele disse? Haja luz, e a luz se fez. Queridos, não fale o óbvio, o que todo mundo está vendo, fale o que você quer ver. Olhe para o que você quer ver, na sua história, na vida das pessoas. Queridos, as pessoas olham para você e veem o que elas estão vendo. Deus, Ele olha para você e vê o que Ele quer ver. Deus acredita em você de uma forma totalmente diferente. E é tão interessante, Gênesis capítulo 1, que Deus deixou muito bem claro ali, queridos, o que Ele era e quem Ele era. A Bíblia diz o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus então quis criar os céus e a terra. Não existia céus e terra. Deus estava aí no mundo, falou assim: eu vou criar os céus e a terra. Quando que Ele criou os céus e a terra? No princípio. Então, o dia que Ele criou os céus e a terra, Ele chamou de quê? Princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Se Ele criou os céus e a terra, antes de criar os céus e a terra, Ele criou o quê primeiro? Ele criou os céus e a terra no princípio,
Não foi isso? Então, antes de criar os céus e a terra, ele teve que criar o quê? O princípio, para depois criar os céus e a terra no princípio. Se ele criou o princípio antes de criar os céus e a terra, ele é antes do princípio, porque ele criou o princípio. Amém? Se ele é antes do princípio, tudo que existe depois do princípio, já existia onde? No coração de Deus. Não é isso? Primeiro ele criou o princípio, depois os céus e a terra. Se ele criou o princípio, o que existia depois do princípio, já existia onde? No coração de Deus. Como que Deus criou tudo que ele criou? Através a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então Deus, quando criou todas as coisas, tudo estava onde? No coração de Deus. E ele simplesmente expressou o que ele queria que acontecesse, através da palavra depois do princípio. Se tudo que existe, existia no coração de Deus, olha para o seu irmão e fala assim, irmão, o seu futuro é o passado de Deus. Irmãos, Deus não vai fazer, Ele já fez. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quando Deus te dá uma palavra, irmãos, como é que você começa alguma coisa na sua vida? Você começa de onde? Do começo. E Deus? Do fim. Primeiro Ele termina, depois Ele começa. Porque tudo começou aonde, irmãos? Antes do princípio. No coração de quem? Jeremias. Um cara viciado emocionalmente falando. Jeremias estava em crise existencial, procurando a identidade dele. Chega Deus, chega para Jeremias e falou: Jeremias, chegou o seu grande dia, eu vou te revelar quem você nasceu para ser. Você é um profeta. O que Jeremias falou? Eu não sou um profeta. Com quem que ele estava falando, irmãos? Com o pastor? Com o evangelista? Com quem? Com Deus. E Deus falou para ele: Jeremias, deixa eu te falar, você não entendeu. Eu sou Deus, você é Jeremias, você é um profeta. Ele falou: Deus, o senhor não entendeu, eu sou Jeremias, o senhor é Deus, eu não sou um profeta. Irmãos, quer um cara mais viciado emocional do que Jeremias? E aí qual o argumento que Deus usou para falar com ele? Eu te vi um profeta antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Aonde que essa história vai acabar? Aqui está a mãe dele, essa bolinha. Então Deus viu ele um profeta antes de ser formado no ventre da mãe dele, provavelmente no ventre da avó dele, provavelmente no ventre da bisavó dele. Aonde vai acabar? Antes do princípio. Sabe o que Deus estava falando para Jeremias? O mundo não existia e você já era um profeta no meu coração. Irmãos, nós precisamos começar a entender o reino e a intenção de Deus com relação às nossas vidas. Nós não temos ideia de quem nós somos e daquilo que a gente pode fazer no reino de Deus. Quanta coisa Satanás tem nos roubado, irmãos, por causa dos vícios emocionais e das crenças erradas que a gente desenvolveu na nossa vida. Quantos ministérios você acha que estão aqui nessa noite? Quantos profetas estão aqui? Quantos pastores? Quantos levitas estão aqui? Quantas pessoas com dom de cura? Quantos apóstolos, pioneiros, que vão pioneirar coisas estão aqui nessa noite? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você me trata bem, hein? Que amanhã eu posso ser seu líder. Irmão, você não tem ideia de quem está sentado do seu lado. E sabe por que Satanás, queridos, ele é expert em nos enrolar e nos enganar com os nossos vícios emocionais? Porque o dia que você acreditar em você, queridos, não só a sua história vai mudar, mas você vai arrastar multidões. Queridos, o que o diabo teme é uma pessoa que sabe quem ela é no reino de Deus. Ele teme. Sabe por que ele teme? Porque ele sabe quem ele era. Quem era Lúcifer? Irmãos, o cara era fera. Ele não era ministro de louvor, ele era o louvor. Ele era a adoração.
Os historiadores dizem que quando ele levantava as asas, do corpo dele saía adoração para ministrar ao Senhor. Ele não fazia, ele era a adoração. Ele não tinha um dom, ele era o dom dele. Esse era o chamado daquele cara. Mas um dia, irmãos, ele endemoniou. Por isso que eu estou te falando, irmãos, cuidado com o seu vício emocional. Às vezes está tudo bem, você é feliz e não sabe, e você resolve arrumar um problema para a sua vida. O cara falou: rapaz, o céu está sossegado demais, eu vou arrumar uma confusão nesse lugar aqui. E eu não sei o que esse cara falou, que terça parte do céu, irmãos, acompanhou ele. Anjos, seres inteligentes que não tinham pecado, acompanharam aquele cara. Eu quero descobrir isso, eu vou perguntar isso para Deus. Para Deus, qual que foi o argumento que esse cara arrumou? Irmão, se esse cara enganou anjo a sair do céu, você acha que ele não vai conseguir te enganar? Abre o seu olho, meu amigo. O cara conseguiu provar por A e mais B para aqueles caras: o céu é ruim. Vamos para o inferno, que é muito melhor. Não, no inferno nós vamos arrebentar. Irmãos, como é que o cara conseguiu, irmãos? E aí ele levou a turma dele e foi embora, irmãos. Qual que era a área que ele atuava nos céus? Música. Irmãos, qual o maior veículo no mundo hoje que atrai multidões? Sabe por quê? Porque o príncipe desse mundo está fluindo no dom dele. É o que ele sabe fazer. Você vê pessoas inteligentíssimas indo atrás de cada música, irmãos, que dá dó. Você fala: como que pode? Sabe por quê? Porque tem alguém que está usando o seu dom e o seu talento, que está por trás dessa história. O diabo não sabe o seu dom. Seu pai não sabe, sua mãe não sabe, só Deus que te criou sabe. Mas ele sabe de uma coisa: que o dia que você descobrir, multidões vão te acompanhar. Você vai tirar multidões do inferno. Então ele fica trabalhando o tempo todo para te dizer: você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não tem condição, você não pode viver assim, você tem que criar um problema. Queridos, quantas pessoas gastam a vida resolvendo o problema com medo de um desafio? Você não ousa. Queridos, quantos aqui já receberam uma palavra profética de Deus, que você tem certeza que foi Deus que falou com você? Amém? Foi Deus que falou comigo. E você esqueceu dessa palavra? Quantas palavras Deus já nos deu? Quantas ministrações Deus já trouxe para o nosso coração? E a gente esqueceu do que Deus falou. Queridos, uma palavra de Deus não é só uma profecia, é um aviso que você está pronto para aquele momento na sua vida. É um aviso. Deus não está falando: eu vou fazer. Ele está te avisando que Ele já fez e chegou o momento da coisa acontecer. E quando a gente vive nesse propósito, nesse sonho de Deus, queridos, a nossa vida muda. A nossa perspectiva de vida muda. Hoje as pessoas, irmãos, estão brigando e lutando para descobrir o segredo da longevidade. Todo mundo quer viver mais, mas ninguém responde a pergunta: para quê? Você quer viver mais? Quero. Para que você quer viver mais tempo na sua vida? Se Deus chegasse aqui agora, irmãos, e olhasse para você e falasse assim, e pode acontecer, né? Hoje, infelizmente, chegou o seu dia, eu vou te levar. Chegou a hora. O único requisito para isso acontecer é estar vivo. Então está todo mundo aqui enquadrado no requisito. Aí Deus fala assim: não, mas você fez FOL. Já que você fez FOL, eu estou bonzinho, corte é bacana, eu vou te dar uma chance. Me dá um motivo para eu não te levar. Irmão, se você fosse embora hoje, qual que é a falta que você faria no mundo? Se você me falar assim: pastor, nenhuma, você está correndo um sério risco de ir embora. Queridos, porque nós não somos desse mundo, amém? Nós não nascemos para esse mundo, amém? Estamos aqui de passagem, emprestados, para desenvolver um papel, empenhar uma missão que Deus nos deu. Se você não está enquadrado na sua missão, olha só como a missão nos protege diante de Deus. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor, procurando quem ele possa. Se ele está procurando quem ele pode, porque tem gente que ele não pode. Você está entendendo? Irmãos, e é muito mais gente que ele não pode do que gente que ele pode, porque ele tem que procurar para achar que ele pode. Você está na lista do que não pode ou do que pode?
O que tem de gente perdido na vida e na história da vida deles, queridos, não é brincadeira. Olha para Jesus, queridos. Jesus era um exemplo de objetividade, de uma pessoa que sabia o que queria, para onde ia, que tinha um senso de destino dentro do coração dele. Vocês lembram daquela história quando Jesus estava no mar da Galileia com os discípulos, que veio uma tempestade terrível? Irmãos, quem eram os discípulos de Jesus? Tudo caiçara, tudo pescador, caiçara, tudo nasceram na praia. Irmãos, aqueles meninos, aqueles homens, desde pequenos foram criados no mar, aprenderam a pescar com pai, família. Eles já tinham enfrentado tempestade de tudo quanto é jeito. De repente vem uma tempestade terrível. E aí, queridos, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E os caras vão tentando, daqui a pouco caem em desespero, falam, vamos acordar Jesus, que nós vamos morrer, o negócio está feio. Eu nunca vi um negócio desse. Irmão, Jesus acorda, e o que Jesus fala para ele? Homens de pouca... Tem gente que usa esse texto, irmãos, para pregar sobre fé. Eu não discordo nem concordo. Mas eu acho que a pessoa que está no meio de uma tempestade, ela já perdeu a fé há muito tempo. Senão ela não entrava na tempestade. Jesus fala para ele, acaso não conheceis as Escrituras? Por que Jesus cita isso? O que estava escrito na Bíblia, irmãos? Que Jesus ia morrer afogado? Estava escrito o quê? Que ele ia morrer o quê? Crucificado. Por isso que ele estava dormindo, irmãos. Sabe o que está tirando a sua paz? Não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é a sua empresa, é você não saber quem é você nesse mundo e para que você nasceu. É isso que está roubando a sua paz. É você viver todo dia uma incerteza. Para que eu nasci? Quem sou eu? É as suas tentativas de ser alguma coisa que você não é. E isso é frustrante, cansativo, queridos. E isso fala dos nossos vícios, fala da nossa luta, fala dos nossos medos, fala, queridos, de tudo aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E uma escola como a IFOL, queridos, nada mais é para resgatar o quê? A sua identidade. Quem é você em Deus? Olha para o seu irmão do lado e fala assim, irmão, quem é você? Se ele não respondeu, pergunta de novo. Queridos, quem é você? Quem é você na história da sua vida? Quem é você naquilo que Deus tem para você? Porque quando eu tenho essa informação, queridos, quando eu sei para onde eu estou indo, não é qualquer lugar que serve. Quando eu sei aonde eu quero chegar, queridos, eu sei também aonde eu não quero chegar. Eu sei com quem eu sento, eu sei com quem eu converso, eu sei com quem eu gasto tempo na minha vida, queridos. Eu sei os livros que eu leio, eu sei as histórias que eu ouço. Queridos, quanto tempo a gente está perdendo na nossa vida, queridos, porque a gente está vivendo por viver, cercado desses vícios. Um outro medo que a gente tem é medo que ninguém nos ame. E por isso mesmo nós nos amamos até demais. Muitos de nós achamos que isso é inevitável. E essa linha de pensamento acaba nos destruindo mais e mais. Pessoas que vivem mendigando amor. Mendigando amor. O tempo todo, queridos, atrás de alguém que ame e bata nas costas dela. E sempre vai ter, irmãos, um bom aproveitador que vai amar, que vai te amar. Queridos, e aí a gente vai se transformando, e a gente vai se virando naquilo que agrada fulano, naquilo que agrada Beltrano, naquilo que agrada Silcano, naquilo que agrada o outro fulano. Queridos, as pessoas têm que te amar por quem você é, não é por aquilo que você é, não. Você é filho e filha de Deus, e as pessoas têm que te amar por isso. Não, irmãos, quem não gostar de você, amém. A pessoa não é obrigada a gostar de você, ou é? Agora a gente acha que as pessoas são obrigadas a nos amar. Não, você tem que me amar. Você tem que me amar. Pelo amor de Deus, você precisa me amar. E ainda há aquele medo, que é medo de sentir, por não querer ser vulnerável em relação a alguém ou alguma situação na nossa vida, queridos. Queridos, tem situações na nossa vida. Posso. É o medo de não sentir, por não querer ser vulnerável em relação a alguém ou alguma situação na nossa vida. Querido, sabe qual que é a melhor maneira de você não ser vulnerável em nenhuma situação na sua vida? Andar na luz. Sabe por que a gente tem medo de se tornar vulnerável? Pecado oculto na nossa vida.
Pessoas que têm uma vida resolvida não têm vulnerabilidade na vida. Queridos, ande na luz, coloque na luz os seus pecados e os seus problemas, que o diabo não tenha do que te envergonhar, que ele não tenha, que o diabo não tenha nada contra você. Vocês lembram de José do Egito, queridos? Ele passou por várias provas da vida dele. Qual foi a última prova que José passou? Foi preso. Ele estava preso, mas ele não era prisioneiro de nada. Ele devia alguma coisa? Ele tinha alguma culpa? Queridos, quantas pessoas são livres, mas são prisioneiros de algumas escolhas que fizeram na vida? Eu vou te falar uma coisa, queridos, se você veio para esse curso, e se você ainda está indo embora, sem coisas mal resolvidas, ou com coisas mal resolvidas na sua vida, rapaz, você perdeu uma grande oportunidade de zerar o chão, de sair daqui totalmente zerado. Irmão, seja lá o pecado que for, é melhor falar aqui que tem gente para segurar o outro, do que falar sozinho em casa. Esse é o momento que Deus te trouxe aqui, irmãos, para você abrir o seu coração e zerar a sua vida. Falar com as pessoas, ainda tem uns libertadores ainda, irmãos, ainda dá tempo amanhã cedo fazer uma sessão ainda.